pelo Ministério do Trabalho em relação ao CAGED, uma sinalização de que o emprego tem demonstrado uma retomada aí no último mês, principalmente em relação aos 2 meses anteriores em meio à pandemia. E hoje uma pesquisa muito interessante sobre o indicador de empresas criadas nesses últimos meses, né, a partir de abril, um indicador elaborado pela Serasa Experian. Demonstra aqui que 84,7% de microempreendedores individuais surgiram neste período. E para detalhar este papo, nós vamos chamar aqui para o Bastidores do Poder, o economista da Serasa Experian, senhor Luiz Rabi. Como vai, senhor? Tudo bom? Seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Boa noite também, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Que conclusões que a gente consegue chegar com esse estudo da Serasa, senhor Luiz? É positivo, porque você tem uma movimentação aí importante com criação de novas empresas, mas a gente corre o risco de ter uma nova explosão de um mercado informal aí com a pandemia e esse surgimento de tantas MEIs no mercado? Sim, de fato, o número é positivo, né? Nós tivemos aí quase 200 mil empresas que foram criadas no mês de abril. O mês de abril foi um mês muito complicado para a economia brasileira como um todo, foi o pior mês do ponto de vista do impacto da pandemia, seja em vendas do varejo, produção industrial e até mesmo nos dados de emprego. Então, termos aí um contingente aí de 200 mil brasileiros que abriram seus negócios durante o mês de abril é um sinal de que ainda existe confiança, né, na economia brasileira e de que esses piores momentos provavelmente irão passar, né? Nós já estamos vendo os dados mais recentes, né, principalmente de maio e fundamentalmente do mês de junho, da economia melhorando, né, como você bem disse aí no início da nossa conversa, né, vendas do varejo cresceram de forma significativa no mês de junho, dados de empregos também estão sinalizando uma melhora, né. Então, assim, é um dado, a criação de empresas, né, de novos negócios olhando para médio prazo da economia brasileira, não deixa de ser um dado positivo diante aí de tantas informações negativas e ruins que nós tivemos aí, principalmente a partir do final de março, começo de abril. Luiz, no que estão apostando, hein, esses novos microempreendedores? No meio de uma pandemia, a primeira ideia que passa pela nossa cabeça é que eles estão apostando principalmente em negócios pela internet. Vocês foram a fundo para saber se é isso mesmo? Nós não temos esse detalhamento, né? Se foram empresas que foram abertas justamente para atender através de canais remotos ou virtuais. Mas, sim, é bem provável que isso seja isso, porque dessas empresas que foram abertas no mês de abril, praticamente 70% delas foram abertas no setor de serviços, que é um setor que se utiliza bastante dos canais de atendimento remoto, né? São prestadores de serviços que acabam oferecendo produtos, né, que são entregues através de plataformas virtuais, né? Até atendimento médico está sendo feito de forma remota, né? Então, é um setor que foi também muito atingido pela pandemia, principalmente os serviços presenciais, porém, o setor teve que se reinventar, né? Atendimentos virtuais, rodízio de horários de atendimento, né? Nós temos aí um setor que continuou crescendo bastante, que é justamente o setor ligado a alimentos, né? Então você tem todo o serviço de entrega, né, que teve que ser expandido e modernizado, não só de alimentos, mas também de medicamentos, né? Então são segmentos que de fato acabaram não sendo beneficiados, mas acabaram tendo uma predominância maior, né, na atividade econômica desses últimos meses. Luiz Rabi, economista da Serasa Experian. Luiz, com esse cenário e tanto surgimento de microempreendedores individuais, né, os MEIs, como Sim. fazer esse pessoal passar por essa pandemia? A gente sabe que é um momento complicado de crise, então tem, como você falou, tem um investimento aí, uma perspectiva de melhora lá na frente, mas você tem um desafio grande que é superar esse momento complicado aí de retomada, né? Como fazer esse microempreendedor não quebrar? Ele sobreviver a essa pandemia e depois ele conseguir alcançar um degrau melhor ainda lá na frente?
Aí nós temos duas situações. Primeiro, nós temos empresas que já existiam, né? O microempreendedor que já existia no mercado e que foi atingido pela pandemia e ele teve que praticamente reconstruir todo o seu planejamento, né? Ou seja, principalmente na questão da entrega dos seus produtos e o atendimento dos seus clientes via remotamente ou via outros canais de distribuição, né? Então, essa necessidade de se reinventar, né, para atender, chegar ao cliente que não pode mais sair de casa ou não podia mais sair de casa, foi o primeiro desafio que todo esse setor de serviços teve que enfrentar, principalmente a partir de abril, né? E para os novos empreendedores, ou seja, as novas empresas que foram criadas, a questão do planejamento também é fundamental, porque nós sabemos que essa pandemia, em algum momento, ela vai passar, né? Os dados econômicos, né, já estão apontando isso, né? Os dados sanitários, né, por exemplo, de novos contágios, novos óbitos, estão começando a mostrar uma certa estabilização aqui no Brasil. Em outros países, as curvas já estão bem melhores do que as nossas. Então, é um sinal de que a epidemia, em algum momento, no segundo semestre, provavelmente aí lá para final de setembro, outubro, os números já estarão bem melhores, né? Então, essas pessoas que abriram negócios, né, dentro de um modelo de entrega e distribuição de seus produtos, também vão ter que ser flexíveis para que, quando a situação voltar a uma certa normalidade, também possam alterar rapidamente os seus canais de distribuição e atendimento para não saírem do mercado, para não entrarem em dificuldades, né? Agora, nós sabemos que nem todos os segmentos conseguem ter essa flexibilidade. Por exemplo, o setor de hotelaria, né? O setor de turismo, né? Que ainda vão demorar bastante para se recuperarem. O setor de entretenimento, né? Como, por exemplo, teatro, cinemas, né? Tudo isso ainda vai demorar muito tempo, né? E durante esse tempo, o que os empresários desses segmentos podem fazer é tentar obter essas linhas de crédito que o governo federal e outros governos estaduais também começaram a disponibilizar, principalmente via bancos públicos, né? Linhas de crédito, né, para fazerem aí pagamento dos seus compromissos, tentar fazer uma gestão melhor do seu fluxo de caixa para não serem, digamos, atirados aí na vala comum das falências que normalmente sempre sobem durante qualquer crise. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Luiz Rabi, ele que é economista da Serasa Experian, trazendo para a gente detalhes aí desse estudo que mostra a criação de abertura de empresas nesse período de pandemia que dá um bom sinal, pelo menos em uma outra vertente de recuperação econômica. Luiz, valeu pela participação mais uma vez conosco aqui na Rádio Bandeirantes, boa sorte para vocês, um bom trabalho pela frente, até a próxima. Eu agradeço, até a próxima e boa noite. Boa noite, Luiz.